Olá, meus queridos alunos, CPMG Vasco dos Reis, meus alunos do sexto ano, D, E e F. Vamos começar mais uma aulinha, para a gente aprender um pouco mais sobre narração. Né? Você sabe que nós estamos estudando esse livro literário, né? E esse livro literário é um livro de contos. Contos são histórias, são narrativas, né? E a narrativa, ela tem vários elementos próprios desse tipo de texto. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre os elementos da narrativa, ok? Dizem por aí que quem conta um conto aumenta um ponto. Então, a narrativa é um texto cheio de detalhes, né? Cheio de descrições, momentos inesperados, personagens. Então, a narrativa é um texto que várias coisas vão acontecer dentro dela ao mesmo tempo, só que uma coisa vai se encaixando na outra, certo? Primeira coisa, narração é contar algo, contar um fato, mesmo que esse fato seja real ou imaginário, né? Todo mundo tem uma história para contar. De repente, eu poderia te contar a história do que aconteceu comigo ontem. Eu fui para casa da minha mãe, o sol estava muito quente, porque está fazendo muito calor, né, galera? Quem estava lá na minha mãe? Meus irmãos, nós fizemos um lanche, e depois nós conversamos sobre alguns acontecimentos, e eu acabei almoçando por lá, então eu poderia te contar o que aconteceu ontem na minha ida para a casa da minha mãe. É uma história, real porque aconteceu. Perdão. E eu contando a minha história, eu trabalharia com personagens. Rapidamente eu falei aqui, eu, meus irmãos, minha mãe. Lugar, casa da minha mãe. O enredo foi o que aconteceu lá, né? Nós ficamos ali conversando, porque irmãos conversam muito, né? E a gente gosta muito de conversar e tal. O clímax, né? Foi a hora do lanche, foi o momento de maior emoção, foi a hora do lanche, né, gente? Que a hora do lanche é a hora mais feliz. Então, a musiquinha que fala sobre isso. E o desfecho? Depois que meu irmão foi embora, eu vim embora para minha casa também, né? Então, nessa pequena historiazinha minha, que eu nem detalhei muito, eu trabalhei com todos esses elementos, ok? Cabelinho rebelde é difícil, né, gente? Mas vamos lá. Hoje eu quero trabalhar os elementos da narrativa com você, numa das nossas histórias aqui, num dos nossos contos, no nosso livro. Eu vou usar hoje o conto 9, A Pele da Imortalidade, tá? Mas antes, quais são os elementos da narrativa, professor? Primeiro, narrar é contar. Contar uma história, seja ela real ou imaginária. Para contar uma história, precisa de ter um narrador, né? Esse narrador, ele pode ou não participar da história que ele está contando, tá? Uma história tem sempre personagens, que são as pessoas ali que desenrolam, né? Que fazem a história acontecer, né? A história que o narrador está contando. Se você pega uma novela, ela é recheada de personagens, mas lembrando sempre que tem um personagem que é o principal, né? O que mais que tem numa história? O tempo. O que é o tempo da narrativa? É o momento em que a história acontece. Existem dois tipos de tempo. O tempo cronológico, que é aquele que eu falo assim para você, ó, no dia, hoje são 12, né? No dia 12 de setembro, às 8h12 da manhã, eu resolvi sair da minha casa para comprar um pão bem quentinho na padaria para tomar café. Era sábado. E nos sábados, eu gosto muito de ir na padaria. Então, olha aí o tempo. 12 de setembro, 8 horas da manhã,
E era sábado. Não adianta só você citar só uma vez, era sábado. Isso não é trabalhar bem o tempo, né? Você cita o dia, mas você não desenvolve. Então, professora, às vezes você pergunta assim, professora, por que eu tirei essa nota? Eu fiz tudo que a senhora falou. Às vezes a gente faz tudo, mas a gente não faz tudo bem feito. Então, muitas vezes, o aluno de redação, né, o aluno de produção de texto, ele vai questionar a correção do professor. Porque ele entende que só citar uma vez está bom, mas não está. Você tem que desenvolver, desenrolar, detalhar. Olha, eu dei 3 informações sobre o mesmo dia. 12 de setembro, a data específica, sábado, o dia da semana e o horário. Então, tempo também entra as horas, tá? Então, quando você for falar do tempo na sua narrativa, você tem que desenvolver. Às vezes você fica chateado assim com a sua nota, mas você não entende que você precisa desenvolver, tá bom? Então, eu já falei, narrador, tempo, personagens e agora o lugar. Era 12 de setembro, quando eu acordei, e às 8h12 da manhã eu resolvi ir na padaria, porque era sábado. E sábado eu gostava de comprar pães. Chegando na padaria, eu percebi que tinham várias coisas gostosas. Lá na padaria, que era perto da minha casa, olha aí o lugar, padaria, perto da minha casa. Lá eu encontrei várias pessoas. No entanto, não podia abraçar nenhuma, porque estamos em época de pandemia. E a padaria, que era um local de muita alegria, de conversa, de troca de informações, de comunhão entre as pessoas, já não estava mais assim. Tá vendo tanto de coisa que eu falei sobre a padaria? Eu falei que era padaria, falei que era perto da minha casa, falei que a padaria era um lugar de comunhão, de troca de ideias. É a mesma coisa do tempo. Só citar não adianta. Você tem que desenvolver, detalhar, criar. Eu sei que fazer narrações, contos, é difícil. Não é um texto fácil, porque é um texto cheio de detalhes, né? Mas a gente consegue. Eu já falei em outra aula para vocês que redação é treino. Quanto mais você treina, mais você se aperfeiçoa. É igual andar de carro. Quando eu comecei a dirigir, eu dava umas... Minha mãe, os meus irmãos falam navalhada, né? Dava umas navalhadas, assim. Eu cometi alguns erros, né? Eu parava muito longe do meio-fio para estacionar. Né? Às vezes eu parava na faixa, em cima da faixa, mas quanto mais você vai dirigindo, esse exemplo que eu estou te dando, mais você vai se aperfeiçoando, e aí você para de cometer esses errinhos. Né? É igual narração, é igual produção de texto. Não é na primeira vez que você vai tirar um 10. Não é. Viu? Eu tenho que falar isso para você, aluno, para você, mamãe que tá aí me assistindo, né? Que está assistindo a aulinha junto com o seu filho, né? Porque às vezes, né, a gente cria uma expectativa muito grande. É assim, tá bom? Nem sempre nós vamos tirar 10 na primeira redação. Redação é treino. Então, quanto mais você treina, mais você se aperfeiçoa. Pode ser que não seja esse ano. Pode ser que ano que vem, quando você vá para o 7º ano, você já esteja um pouquinho mais maduro. Aí você pode chegar a uma nota maior. O WhatsApp não para, né, gente? Mas tá bom. Ok? O que mais que eu posso falar para vocês? Então, eu já falei. Narração é narrar, contar uma história, uma real ou imaginária. Tem narrador, que ele pode participar ou não da história. Tem o tempo, que é o momento em que acontece a história. E eu esqueci de falar uma coisa sobre o tempo. O tempo pode ser cronológico, que é esse que eu dei o exemplo, 8 horas, sábado, 12 de setembro, ou pode ser um tempo só na lembrança. Nossa, professora, como que é isso? É um tempo psicológico que a gente chama, né? Que é assim. Era um dia muito chuvoso. Não me lembrava bem, mas eu lembro que era um dia
em que as folhas ventavam muito. Um dia meio cinza, porque estava chovendo e o céu estava totalmente escuro. Tá vendo que eu tô falando aí como é que era o dia, mas eu não falo a data exata, não falo se era segunda, se era quarta, se era quinta. Por quê? Porque é um tempo psicológico, é só na lembrança. Mas foi tão importante que esse tempo ficou marcado. Então, você pode trabalhar com esses dois tempos, tá bom? Lugar é onde acontece a história. O lugar também, ele pode aparecer com o nome de cenário ou espaço, tá? Qualquer um desses três é a mesma coisa, é onde a história acontece, beleza? Personagens. Personagens tem, a gente gosta realmente da história que tem. E vamos ser sinceros, história boa é aquela que tem o bonzinho e tem o malzinho, né? Que a gente chama de protagonista e antagonista. O protagonista é o personagem principal, né? Eu tenho um irmão, meu irmão mais novo, ele adora filmes em que o malzinho, o vilão, vai vencer no final. Ele fala que tem muito mais criatividade e tal, né? Gosto é gosto, né, galera? Eu gosto mais do Homem de Ferro do que do Thanos, né? Com certeza. Então, tem esse personagem que é o protagonista. E tem o contrário dele, que é o antagonista, que é o, entre aspas, o vilão, que vai lutar contra ele, né? A gente gosta dessa dicotomia, né? O que é dicotomia? Essa luta, né? Essa dualidade entre o bem e o mal e tal. São mais emocionantes, mas nem todas as histórias são assim, tá? Cada história é uma história, né? Cada livro é um livro. Tem como eu te falar que sempre vai ser assim, porque não dá, tá bom? Então, tem os personagens secundários. Quem que são os personagens secundários? É aqueles que fazem parte da história, mas não são os principais, mas eles fazem parte da história. Imagina uma novela sem personagem secundário, tivesse só 2 personagens. Isso é muito ruim, né? Então, a gente tem que trabalhar com os personagens. Só citar a pessoa lá, você não trabalhou bem os personagens, não. Tá bom? Clímax. Clímax é o momento de maior emoção da história, né? Se é uma história de assassinato, provavelmente quando acontece o assassinato ou quando prendem o bandido, né? O assassino. Porque depois do clímax, a história vai deslizar para entrar no desfecho. Depois que descobre tudo, só falta fazer o quê? Terminar a história, tá bom? O enredo. Enredo é a própria história que você vai contar, né? A própria história que você vai contar. Estou contando uma história de amor, estou contando uma história de ficção científica, estou contando uma história de amizade, né? É a história que você está contando, tá? Discursos, existem discursos, discursos são falas, né? Na narrativa também, tem o discurso direto, quando é o narrador, quando é a personagem que fala, ela mesma tem voz na narração, sabe o travessãozinho, que aí a pessoa fala na frente, e João disse, 2 pontos, mãe, travessão, mãe, estou com fome, né? Quando a personagem fala claramente, é o discurso direto. Quando a personagem não fala claramente, o narrador que reproduz a fala dela é o discurso indireto. E João disse para a mãe dele que estava com fome. Foi a mesma coisa que eu disse antes, mãe, estou com fome. Só que no discurso indireto, quem fala é o narrador, ok? Esses são os básicos elementos da narrativa, né? Mais na frente a gente estuda o foco narrativo, né? Que é a visão de quem conta a história, tá? Mas isso a gente vai deixar para outro momento, tá bom? Os elementos básicos: narrador, personagem, enredo, lugar, tempo. E o clímax. Eu gosto muito do clímax. Não é o clima não, viu, gente? O clima tá tenso, né? Tá quente, mas é o clímax, é a maior emoção da história, tá? Vamos analisar um conto para a gente perceber isso aí? Provavelmente você vai matar rapidinho, né? Porque você já sabe a teoria, agora vamos para a prática? Então vamos lá. O nome do conto:
A pele da imortalidade, né? As pessoas, elas gostam muito desses temas, né? De imortalidade, de não morrer nunca e tal. A próxima história vem de Serra Leoa, localizado na África Ocidental. Olha aí o lugar onde está localizado. Na África Ocidental, Serra Leoa. O grande criador do mundo, Iatá, olhava para a sua criação com alegria e orgulho. O mundo estava repleto de seres animados e inanimados. Entre eles, os preferidos de Iatá eram os 3 seres humanos que havia modelado e soprado a vida: um homem, uma mulher e o seu filho. O Deus Criador olhava para os 3 como uma criança olha para seu brinquedo favorito. E, tomado por uma grande emoção, decidiu comunicar-lhes uma importante decisão. 2 pontos, travessão. Então, é o discurso direto. E a Tá vai falar. Diferentemente dos outros seres vivos, vocês não morrerão nunca. Os 3 se entreolharam e gostaram do que ouviram. A primeira mulher do mundo, que já era vaidosa, perguntou. 2 pontos, travessão. E a Tá, mas nós não envelheceremos? Sim, vocês envelhecerão. Seus corpos ficarão arqueados e suas peles cada vez mais enrugadas. Ao ouvir pele enrugada, a mulher teve um espasmo e disse: mas você acabou de dizer que não morreremos, não entendo. E a Tati achou interessante a reação da mulher, mas para tranquilizá-la, respondeu: vou mandar daqui a pouco o meu emissário com uma cesta repleta de peles novas. Quando começarem a perceber que a pele de vocês está enrugando e caindo, bastará trocar de pele e instantaneamente vocês voltarão a se sentir jovens. Olha que maravilha, só trocar de pele, né? Então vamos lá, já tem o lugar, Serra Leoa, na África, né? Tem os personagens Iatá, que é o criador do mundo, as 3 personagens, né? Que é o homem, a mulher e o seu filho. Já teve discurso, fala de personagem, né? Iatá já falou e a mulher também já falou. E agora entrou um outro personagem nessa história, que é o emissário, né? Que vai levar uma cesta repleta de peles para eles. Os 3 pularam de alegria com aquela informação. O Deus Criador foi embora, avisando que o emissário voltaria logo com as peles, que deveriam ser guardadas como um tesouro inestimável. E Iatá entregou a cesta com as peles para o cachorro em quem ele confiava. Entregue a cesta para a mulher, o homem e seu filho. O cachorro abanou o rabo, segurou a cesta com o focinho e foi caminhando alegremente em direção aos homens. No meio do caminho, começou a farejar um cheiro de comida, um banquete que seus amigos da floresta estavam comendo. Ele não resistiu. Parou, deixou a cesta no chão e se aproximou do bando. Amigos, posso comer um pouco? Estou cansado de carregar essa cesta, preciso repor minhas forças. Só se você contar o que tem nessa cesta, disse a hiena, curiosa e sorridente. Olha aí, mais um personagem, hein? O cachorro contou. Nenhum animal que estava se banqueteando deu bola para aquela história. Porém, a cobra, que rastejava por lá, adorou aquilo e roubou a cesta com as peles da imortalidade. Olha, tanto que a cobra é traiçoeira, né? Quando o cachorro acabou de comer e olhou para baixo, viu que havia sido roubado. Não adiantou latir, correr e pular. A cesta havia desaparecido. Com o rabo entre as pernas, ele chegou na frente dos 3. A criança acariciou a cabeça do cachorro e disse: você é o emissário de Iatá? Sim. E cadê as peles? Disse a mulher, olhando para todos os cantos ao redor do cachorro. Alguém roubou a cesta, disse o cachorro, tampando o rosto com as suas 2 patas dianteiras. Você percebeu o clímax? Momento de maior tensão? O momento de maior tensão dessa história é quando a cesta é roubada. A cesta foi roubada, e agora? Agora nós vamos terminar a história, né? Então, o clímax é quando a cesta é roubada. O homem olhou para o céu e gritou: Iatá, precisamos de você. No mesmo instante, o Deus Criador apareceu e já foi falando. A cesta de peles foi roubada pela cobra. Você não tem mais peles guardadas? Perguntou a mulher, já desesperada, imaginando-se toda enrugadinha.
Não, infelizmente não posso fazer mais nada por vocês. A partir de hoje, todos os homens envelhecerão e morrerão. E a cobra? Perguntou a criança. Ela ganhará uma punição. Viverá para sempre longe dos outros animais, escondendo-se deles. E as peles? O que fará com elas? Perguntou a mulher. Ela acreditará que mudando a pele ficará jovem para sempre, mas isso será uma ilusão. As peles da cesta não servem para as cobras, elas também envelhecerão e morrerão. Não há mais nada que possamos fazer? Perguntou o homem. Sim, respondeu Iatá. Aproveitem bem a vida. Assim, a velhice será repleta de boas lembranças e principalmente de boas histórias. Ao acabar de falar, Iatá foi embora levando seu emissário. Os 3 primeiros homens do mundo ficaram em silêncio e depois de um tempo começaram seus afazeres. Havia uma vida inteira pela frente. Eu acho lindo esse texto, né? Por quê? Qual é a reflexão que esse texto traz para nós? Os contos, geralmente, eles não trazem reflexões, né? Moral da história, porque isso não é característica de conto. Mas a gente pode pegar a reflexão do Iatá e trazer para nós, né? A gente só tem uma vida para viver. Então, a gente tem que viver essa vida da melhor forma possível. Sem brigar, sem discutir com as pessoas, amando o próximo, respeitando os pais, né, que nós temos. Eu, graças a Deus, eu tenho meu pai e minha mãe, ainda tenho uma avó. E essa pele aqui, né, ela vai ficar enrugadinha, né? Eu já não tenho mais 15 anos, 10 anos como vocês, né? Eu já tô bem adiantada, né, gente? Mas é a vida que a gente tem, né? E eu gostei muito desse conto porque ele fez me pensar muito sobre a pandemia, né? No momento é a vida que nós temos, né? E nós queremos essa vida, né? Porque a gente está lutando para sobreviver, né? A gente está lutando para não pegar esse vírus, então a gente dá muito valor a essa vida que nós temos. Então, gostei demais desse conto. Estou gostando muito desse livro, né? Espero que vocês também, tá bom? Então, tem os personagens, tem a cobra, tem o emissário, tem a Iatá, tem o homem, a mulher e a criança, né? Tem o lugar, que é lá em Serra Leoa, tem o clímax, tem discurso direto quando os personagens falam. Tem tudo que uma narrativa tem que ter, tá bom? Espero que vocês continuem em casa, continuem lendo o nosso livro, beleza? E semana que vem a gente vai fazer um exercíciozinho sobre ele. Acredito que semana que vem já dá para a gente fazer, tá bom? No mais, até a nossa próxima aula, que é daqui a pouquinho, tá bom? E fiquem em casa.